Salve galera, quem fala com vocês é o professor Matheus Nascimento. Estamos aqui para mais uma videoaula e na videoaula de hoje nós estaremos falando um pouco sobre propriedades específicas da matéria. Nas aulas anteriores nós vimos um pouco sobre as propriedades gerais da matéria, sobre os estados físicos da matéria e as mudanças de estados físicos, e nesta aula nós vamos entender então o que é uma propriedade específica da matéria. Quando a gente fala de propriedade específica, nós temos que compreender o que é uma coisa específica. Algo específico é aquilo que é particular de uma substância, é aquilo que é particular de um material, que é específico dele, que é peculiar dele, certo? Existem algumas propriedades que são específicas de cada substância, de cada material. E essas propriedades elas podem ser utilizadas para diferenciar um material do outro, diferente das propriedades gerais. Exemplo, lá nas propriedades gerais, nós vimos que a massa ela é uma propriedade geral, que eu não consigo identificar, diferenciar um material de outro simplesmente pela massa dele. Por exemplo, se eu tenho duas substâncias com 1 kg de massa, qual substância é qual? Não tem como eu identificar apenas pela massa, porque a massa é uma propriedade geral. Já as propriedades específicas faz com que eu consiga compreender melhor as substâncias, faz com que eu consiga compreender melhor qual material é qual, ou seja, diferenciá-los e identificá-los. Quais são, então, as propriedades específicas da matéria? São várias, mas nós iremos falar nesta aula das principais, certo? Das mais comuns, que são dureza, solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição e densidade, beleza? Bora lá, então, estudando cada uma separadamente. O que é dureza? Dureza é a propriedade que um material possui de riscar outro material ou ser riscado por outro material. Como assim? Imagina que você pegue uma garrafa PET, corte um pedaço dessa garrafa PET e pega um recipiente de palmito, um pote de palmito. E aí você pega esse pedacinho do PET que você cortou e passa nesse vidro de palmito. Você vai perceber que o vidro, o pote, não será riscado pelo pedaço de PET. Com isso, você consegue compreender que o vidro, o pote de palmito, ele possui uma maior dureza em relação à garrafa PET. Agora, se você quebrar esse vidro de palmito, esse pote de palmito, pegar um pedaço do caco e passar esse caco de vidro na garrafa PET, você perceberá que a garrafa PET será riscada. Com isso, você consegue compreender que a garrafa PET possui uma menor dureza em relação ao vidro. Desta forma, você consegue perceber o seguinte: quanto maior a dureza de um material, maior será a sua capacidade de riscar outro material. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor a dureza de um material, maior será a capacidade dele ser riscado por outro material. Certo? Então vamos lá. Fazer uma pergunta para você ver se compreendeu realmente o que é dureza. Se eu perguntar para você, quem possui maior dureza? O giz ou o quadro? Qual seria a sua resposta? Ou melhor, se eu te perguntar, o giz risca o quadro ou o quadro risca o giz? Bora colocar uma imagem aqui para isso ficar mais tranquilo e mais fácil de ser compreendido. Imagina o seu professor escrevendo no quadro lá na sua sala de aula. O professor, quando ele passa o giz pelo quadro, o giz está riscando o quadro ou o quadro está riscando o giz? Se você respondeu que o giz risca o quadro, sinto lhe informar que você errou. Não é isso que acontece. O que acontece é que o quadro possui uma maior dureza em relação ao giz. Desta forma, quando o professor passa o giz pelo quadro, o giz possuindo menor dureza, ele não consegue riscar o quadro. Na verdade, a dureza do giz em relação ao quadro é muito pouca. Com isso, o giz vai se desfazendo, entre aspas. É como se o quadro riscasse o giz, mas a dureza dele é tão maior que ele desfaz, ele desmancha o giz. E ao ser desmanchado, ao ser desfeito, o giz vai deixando um sinal
não é um risco. O giz vai deixando um sinal. E aí o professor consegue escrever nesse quadro. Depois que passa a esponja e apaga esse quadro, o quadro fica normal para outra aula, certo? Se o giz riscasse o quadro teria que ser substituído consequentemente sempre, certo? Então, bora lá para a nossa aula. Existe uma tabela, existe um gráfico que mede ou que nos orienta, que nos informa em relação à dureza dos materiais. Essa tabela, esse gráfico, ele vai de 1 a 10, onde o material com dureza 1 possui uma menor dureza e o material com a dureza 10 possui uma maior dureza, certinho? Nessa tabela, nesse gráfico, nós conseguimos perceber que o talco ele possui menor dureza e o diamante possui maior dureza. Então, esses elementos que estão expressos são elementos encontrados na natureza. Naturalmente, o elemento mineral mais duro que nós temos, de maior dureza, é o diamante, sendo capaz de riscar qualquer outro material. Por isso que quando o vidraceiro vai cortar o vidro, na ponta daquela ferramenta tem um pedacinho de diamante, que vai fazer um risco naquele vidro, facilitando o corte dele consequentemente. Certinho? Solubilidade. Solubilidade é a propriedade específica da matéria que está relacionada à capacidade de um material ser dissolvido em outro, ou seja, de um material ser desfeito, ser misturado em outro material. É claro que isso vai depender de temperatura e pressão, certo? Por exemplo, se você pega o pó de café e tenta dissolvê-lo numa água fria, você percebe que ele tem menos solubilidade. Agora, se você pega o pó de café e tenta dissolvê-lo numa água quente, você percebe que ele terá uma maior solubilidade. Então, os materiais em condições normais de temperatura e pressão terão solubilidade específica, porque isso é uma propriedade específica da matéria. Bora entender isso. Se você pega um recipiente de vidro, coloca água, encheu isso de água e colocou uma colher de sal. O sal será dissolvido na água porque ele possui solubilidade. Mas se você pega um copo com água e despeja um pouquinho de óleo, de azeite, você percebe que o azeite, que o óleo não será dissolvido em água. Portanto, ele não tem solubilidade em água. É uma característica própria dele. É uma característica específica dele. Continuando. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição são outras propriedades específicas da matéria. Nas aulas anteriores, nós já aprendemos o que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição. Ponto de fusão seria o ponto de derretimento de algo e o ponto de ebulição seria o ponto onde algo começaria a borbulhar. Certo? Então, cada material, cada substância terá um ponto de fusão e um ponto de ebulição específico em determinada temperatura e pressão. Certinho? Quanto maior a pressão atmosférica, maior será a dificuldade desse material ebulir. Quanto menor for a pressão atmosférica, mais fácil esse material entrar em ebulição. Exemplo. Se você pega uma panela com água a nível do mar e coloca ela para ferver, essa água vai entrar em ebulição em torno de 100 graus. Se você pega essa mesma panela com a mesma quantidade de chama de fogo, com a mesma temperatura ali, a panela sendo submetida à mesma quantidade de troca de calor, digamos assim, e você leva ela para uma região montanhosa, você percebe que a água entra em ebulição mais rápido. Quanto menor a pressão, mais rápida a ebulição. Certinho? Então, em condições normais, a água terá um ponto de fusão específico e de ebulição específico. Assim será com todos os materiais, porque ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas. Se você analisar esse gráfico, você percebe que uma substância que está no estado sólido, quando ela vai ganhando calor, lentamente ela vai entrando no processo de fusão. Depois ela vai ficar um tempo ali em um estado de fusão, ou seja,
passando do sólido para o líquido, nós teremos uma mistura de sólido e líquido, até que ela ganha tanto calor o suficiente para passar para o estado líquido. Ela continua ganhando calor e chega no ponto de ebulição. Ela vai ficar um tempo no ponto de ebulição até que todo o material seja ebulido, e aí ela terá, essa substância inteira estará no estado gasoso, certo? Lembrando que cada substância terá um ponto específico de fusão e de ebulição, porque isso são propriedade específica da matéria. Densidade. Densidade é a propriedade da matéria que relaciona a quantidade de massa e o volume ocupado por essa matéria, por essa substância. Para você calcular a densidade, você vai pegar a massa desse material, dessa substância, e dividir pelo volume ocupado por ele. Nós geralmente confundimos densidade com peso, certo? São coisas diferentes. Então a gente fala assim, isso é menos denso, é porque é mais leve. Não. Você pode ter a mesma quantidade de massa, a mesma quantidade de quilograma de duas substâncias diferentes e uma ser mais densa que a outra e outra ser menos densa, digamos assim. Vocês vão compreender logo mais. Então, quando a gente pega a densidade e divide a massa pelo volume, nós teremos essa fórmula. Densidade é igual a massa sobre o volume. É a fórmula para calcular a densidade. Se a gente pegar a água como exemplo, 1 litro de água tem 1 quilo de massa, 1 quilograma de massa. E assim a gente consegue calcular a densidade dessa água. Nós pegamos 1 quilograma, que é a massa desse 1 litro de água, e dividimos pelo volume, que é 1 litro. Quando a gente faz essa continha, nós chegamos à conclusão que a densidade da água é 1 quilograma por litro, ou, em outras palavras, 1 grama por litro. No próximo slide você vai compreender um pouco melhor. Se você compreendeu que para calcular a densidade eu preciso da massa dividido pelo volume, você vai conseguir entender isso aqui. Imagina o seguinte, você já sabe que o isopor é menos denso que uma pedra. Por que o isopor é menos denso que uma pedra? Por que o isopor flutua, por exemplo, e a pedra não flutua? Porque a quantidade de isopor para dar a mesma massa da pedra é muito grande. Então terá um volume muito maior. Se eu pego uma pedra e um isopor e vou calcular a densidade, eu vou chegar a uma densidade menor para o isopor. E você vai compreender agora. Imagina o seguinte, quem pesa mais? 1 quilo de isopor ou uma pedra de 1 quilograma? Você compreende que os dois pesam a mesma quantidade. Os dois têm 1 quilograma. Agora a pergunta, para eu ter 1 quilograma de isopor, quanto de isopor eu vou precisar? Eu vou precisar de muito isopor. Então, quando eu for calcular a densidade vai ser menor, porque vai ser 1 quilograma, porque é massa dividido por volume. É 1 quilograma de isopor dividido por um volume muito grande, porque eu preciso de muito isopor. Agora a pedra vai ser 1 quilograma de pedra dividido por um volume pequeno, porque eu preciso de pouca quantidade de pedra para dar 1 quilo, certinho? Então imagina o seguinte, que você tenha dois objetos. Você tem uma bola de isopor, e essa bola de isopor pese 1 quilo, e você tem uma pedra que pese 1 quilo. Você consegue compreender que para essa bola de isopor pesar 1 quilo, ela tem que ser muito maior do que a pedra? Ou seja, ela vai ocupar um volume muito maior do que a pedra. A pedra de 1 kg ela vai ser pequenininha, vai ocupar um volume mínimo. Então, quando a gente fazer a continha densidade igual massa sobre volume, a massa vai ser igual para os dois, imaginando que os dois tenham 1 kg, 1 quilograma, mas o volume será diferente. Então, o resultado do isopor será um número muito menor, mostrando que a densidade do isopor é menor, certinho? Embora os dois tenham a mesma quantidade de massa expressa em quilograma, o isopor ocupa um volume muito maior, portanto possui menor densidade, certinho? A aula de hoje foi sobre as propriedades específicas da matéria. Se você gostou dessa aula, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos siga nas redes sociais e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Um abraço e bons estudos!